que seria excelente para nós. Olá, amigos e amigas da Focalize, sejam bem-vindos aqui ao nosso bate-papo na sexta, ainda tentando entender o que está acontecendo com o nosso principal mercado. Eu já comentava na semana anterior que finalmente estávamos na contramão do bem, né? O mundo inteiro dando sinais de enfraquecimento e nós, ao contrário, dando sinais de reação positiva. E essa semana os ânimos continuaram ruins mundo afora e estamos entregando aqui no Ibov um rompimento importantíssimo, né, um rompimento gráfico, eu já vou falar deles aqui, já vou mostrar o gráfico para vocês, que ainda nos coloca a possibilidade de continuarmos subindo e depois vou mostrar também o dólar, que tem a possibilidade de continuar caindo. Tá? Quais são os grandes guidance dessa semana? Que drives que levaram a essa possibilidade? Sinceramente, não existe nenhum elemento específico que diga assim, não, está certo o que está acontecendo com o Brasil. Até porque os problemas permanecem exatamente os mesmos e até uma certa medida os problemas continuam, os novos problemas me parecem serem os mesmos também, tendo em vista que essa semana se ventilava a possibilidade de se mexer em PIS/COFINS de combustível, diesel e afins para segurar o preço dos combustíveis no Brasil. Isso poderia acarretar uma renúncia fiscal na ordem de 70 bilhões e tendo um orçamento capenga do jeito que nós estamos tendo, é mais um problema que cai para a gestão dos recursos públicos. Então, semanalmente, tem sempre um elemento novo que provoca problemas orçamentários. É como se esse orçamento não tivesse limite. E as notícias geralmente são sempre ruins nesse sentido. Então, quando a gente olha para esse quadro, talvez fosse mais um motivo para continuarmos ainda na trajetória anterior. Quando olhamos para fora, olhamos para o exterior, os treasuries continuaram subindo, nós estamos na eminência aí, não se sabe ao certo ainda o que pode acontecer lá entre Rússia e Ucrânia, né? Mas pode ter um conflito lá na Europa, e por menor que seja a possibilidade de causar qualquer problema de logística, de produto, de entrega de alguma coisa, guerra nunca é bom, né? A expectativa de uma guerra sempre é ruim e sempre foi. Então, quando a gente olha para os elementos externos, e eu já vou mostrar os gráficos lá de fora para vocês também, já está se refletindo no preço dos ativos, tínhamos mais um elemento corroborando para que houvesse a possibilidade de queda. E o que na minha visão, pode justificar essa reação positiva? Da mesma forma que falamos das mazelas e dos problemas internos no Brasil, também sempre chamamos atenção em relação ao preço dos ativos e aos seus fundamentos, que não estavam refletindo, ou seja, a Bolsa Brasileira está barata, várias empresas brasileiras estão baratas, e isso talvez em determinado momento começou a fazer preço, começou a fazer efeito. E quando olhamos o fluxo dos compradores, os estrangeiros em momento algum saíram e, pelo contrário, voltaram a investir forte. Já temos uma entrada de quase 14 bilhões esse ano de estrangeiros. Os institucionais e os fundos, que foram os maiores vendedores até então, estão agora numa posição um pouco mais neutra. E aparentemente a pessoa física começou gradativamente a comprar novamente. Então, quando olhamos para esse quadro, talvez se explique justamente o olhar para os ativos, e este olhar, quando se vê olha fundamento versus o que está custando, chama muita atenção. Tem muito papel bom que está num preço realmente muito atrativo. Isso uma hora funciona. E talvez esse seja o efeito, talvez fosse essa a explicação plausível para um quadro mundial de problema, um quadro brasileiro sem grandes novidades positivas, mas assim mesmo provocando uma alta dos preços. E aí eu vou botar o gráfico aqui para vocês já visualizarem, vou botar o gráfico do Ibovespa aqui na tela. Na verdade, eu estou com o gráfico DI aqui, então já podemos até começar com o DI. Temos aí uma expectativa já praticamente precificada no próximo cupom, e o DI vem numa posição um pouco mais lateral, depois de ter dado essa subida forte, e agora ele vem testar a média, talvez volte a dar uma cedida. Eu ainda continuo marcando aqui o ponto dos 11,10%, talvez fosse o objetivo de queda nesse momento, o que seria, na minha visão, positivo para vários setores. Quando eu olho para o Ibovespa, deixa eu colocar o gráfico do nosso principal índice,
o que nós verificamos aqui? Nós tínhamos essa fortíssima resistência, verificamos o fundo duplo, né? Claramente o fundo duplo, falamos disso aqui há 2 semanas atrás. Depois a formação do rompimento das médias, o cruzamento das médias. Reparem que já vamos cruzar a de 21, vai cruzar de 55 também. E o elemento mais importante de todos, que é o fechamento acima da última resistência. Então, pela 3ª vez consecutiva, numa tentativa de subida, o nosso índice ele passa a fazer novo topo e não fez nova mínima. E quando olhamos para o gráfico semanal, os números não são muito diferentes. Opa, desculpa, deixa eu voltar aqui. Voltar para o IBOV. Quis botar o gráfico semanal para vocês. Olha o que verificamos aqui também. Nós temos a média de 9 virada para cima pela 2ª semana consecutiva, já a 2ª semana de alta, e o fechamento acima da zona de resistência e acima da média de 21 semanas. Então, até mesmo no âmbito semanal, temos uma forte sinalização de retomada de alta no nosso principal índice. E aí, o que pega nessa hora, quando verificamos que todos os elementos que eu coloquei talvez não indicasse essa subida, mas aí eu olho para o gráfico e vou fazer a leitura gráfica e o gráfico me diz, olha, tem elementos que indicam que vai continuar subindo. Então, eu tenho uma oportunidade de olhar para esse quadro e, quem sabe, estamos aí diante ainda de novas oportunidades de compra. Queria chamar a atenção de vocês no gráfico do Small 11. Esse aqui é o gráfico semanal. Reparem como ele ainda não teve formação de nova máxima. Nós ainda temos uma forte LTB. Aqui, voltamos para... Vocês devem lembrar do que eu comentei, né, do elemento da média, né? Muitos setores apanhando muito. Então, setores como bancos, commodities, puxando para cima, varejo, construção, educação puxando para baixo, eles representam muito a questão do small, e o small hoje, então, pé no gelo, cabeça no forno, na média parece interessante. Mas eu fiz questão de mostrar o gráfico do small, que ele também começou a reagir, e aqui estamos diante de algum ponto bem importante, vou botar o gráfico diário aqui para vocês, e reparem que a média de 55 e a LTB são a resistência. No Ibovespa nós já rompemos. Se o small conseguir romper aqui essa faixa de preços, aqui na faixa dos 113, 114 mil para ser mais preciso, porque ele vai romper a LTB e vai romper a média e ainda faz novo topo em relação ao último topo de preços, essas pequenas empresas passam a oferecer reação também juntamente com as grandes empresas que já reagiram de forma antecipada. Isso é um elemento bastante importante. E por final, aqui dentro das observações que a gente sempre faz, dá uma olhada no nosso dólar futuro. Ele cumpriu aquela simetria que eu falei na semana passada, né, lá no 547, chegou a perder, o que foi um elemento bem importante, faz um movimento clássico de repique até o fundo perdido e pode pivotar para baixo. Se ele pivota, próxima parada, 5,25. Então estamos diante aqui de um cenário muito, mas muito interessante em relação à possibilidade de subida de preços no Ibovespa, subida de preço do Small 11, queda do dólar e uma gradativa queda da taxa de juros também. Então, o cenário interno hoje é muito melhor daquele de um mês atrás, né? Um mês que se passou. Então, me parece bastante interessante esse exato momento que a gente está vivendo. E eu apostaria na possibilidade dos 114 mil pontos no nosso principal índice. E apenas para mostrar para vocês o que está acontecendo com a bolsa lá fora, deem uma olhada só no S&P, perde o fundo anterior, né, e montou um pivô de baixa, continua pesando bastante forte, não é diferente Nasdaq, Nasdaq inclusive está numa situação até pior do que o S&P, porque ele já vai buscar o último fundo, então é mais forte ainda a pressão vendedora Nasdaq, e eu queria chamar a atenção de vocês no VIX, aqui um pouco influenciado possivelmente lá no conflito da Ucrânia, né? Então na média o índice de medo aumenta, um pouco também na velocidade com essa nova cepa vem se espalhando pelo mundo inteiro, mesmo que ela demonstre que a força nociva de mortes, de UTIs não seja tão grande, mas existe uma contaminação muito grande. E aqui
menos o temor de morte, e muito mais aquele temor que eu já tinha mostrado para vocês algumas semanas atrás em relação à falta de mão de obra, porque as pessoas acabam tendo que ficar confinadas e vários setores estão parando em função dessa possibilidade. Bom, então fazendo aquele resumão que eu costumo fazer, então bolsa ainda, na minha visão, pode ir para cima, pode dar uma corrigida no curtíssimo prazo, e ela faz a pivotada lá para 114 mil pontos, o dólar pode pivotar para baixo, vir a 5,25, 5,27, e a taxa de juros pode aproximar-se dos 11, que seria excelente para nós. Pessoal, se gostaram, deem seu like, assinem nosso canal, não deixe de se inscrever no nosso canal do Telegram, que atualizamos semanalmente as informações novas para vocês, e espero vê-los no nosso próximo vídeo. Bom final de semana!